Queridos, chegamos no módulo de interpretação bíblica. Irmãos, esse é um ponto importantíssimo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa aula, porque ela vai te ajudar muito e pode ter certeza, essa aula vai fazer você economizar um tempo que você não tem noção. Queridos, primeiro precisamos saber quais são as ferramentas utilizadas para interpretar as escrituras. Pode ficar tranquilo, não vai atrapalhar você. A ferramenta utilizada, irmão, para interpretar as escrituras, elas estão lá na disciplina de homilética, tá? Que é uma disciplina dentro da teologia. E dentro da homilética nós temos lá a arte de falar em público, nós temos lá a hermenêutica, que é a arte de interpretar as escrituras, nós temos lá a exegese, que é o quê? Que é uma ferramenta que te ajuda a tirar do texto aquilo que está no texto, e outras ferramentas a mais que não há necessidade de falar aqui, e eu vou te falar por quê. Irmãos, todas essas ferramentas, igual vamos supor a hermenêutica, dentro dela existe uma série de regras que você precisa levar em consideração para fazer uma interpretação saudável. Depois dela tem a exegese. Existe uma série de regras que você precisa aplicar e da forma correta para você conseguir achar o significado do texto. Levando em consideração contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, contexto religioso, contexto espiritual, contexto comercial, todos os contextos da época, o cultural, para você conseguir fazer uma interpretação saudável. Agora imagina você que é convidado para pregar, vamos supor que você prega 2 vezes por semana. E existem textos que você vai ficar nele 5 meses para interpretar usando todas essas ferramentas. Como que você vai fazer para pregar a palavra de Deus? Como que você vai fazer isso? Então é difícil. Igual eu, por exemplo, a gente prega diariamente. Tem dia que você prega de manhã e de noite. Como que você vai debruçar em cima de um texto que você precisa de 5 meses para interpretar ele, para você ministrar ele na noite? Então, irmão, é impossível fazer isso. Impossível, tá? Então nós que somos pregadores, nós não temos tempo para fazer isso. Não dá para fazer isso, tá? Obviamente que a gente vai analisar o texto, vai ler o texto, vai reler, vamos ter algumas revelações ali no texto, mas utilizando todas essas ferramentas para quem prega todos os dias, para quem exerce esse ministério, irmão, é impossível. Detalhe, você pega todos os pregadores aí da atualidade, você pega o Renan Lopes, você pega o Marcos Feliciano, você pega Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, irmão, eles não vão para o texto para fazer isso. Eles não ficam no texto. Prova disso é que no próprio comentário deles que eles fazem, no final tem as biografias dos outros comentários que eles estudaram para fazer os comentários dele. E por quê? Porque não dá, irmão, para você usar todas essas ferramentas e formar uma mensagem, tá? Para você pregar todos os dias. É impossível. Então, eu já vou encurtar o seu caminho aqui para facilitar a sua vida no que se diz respeito à interpretação das escrituras. Em vez de você se preocupar agora em entrar no curso teológico para aprender todas essas ferramentas, para aplicar essa ferramenta, e o tempo vai passar, irmão, e você não vai conseguir exercer o seu ministério, faça igual todo mundo está fazendo. Todos esses homens da atualidade que eu disse, esses pregadores, eles não vão para o texto utilizando essas ferramentas. O que é que eles fazem? Eles adquirem comentários bíblicos. E o que é que são esses comentários, irmãos? É simplesmente um livro explicando versículo por versículo. E esses versículos por versículos que são explicados nesse livro que chama Comentário Bíblico, foi feito dessa forma que a gente está falando aqui. Quem fez esses comentários utilizou todas essas ferramentas. Tanto que essas pessoas nem pregam. Você não vê essas pessoas pregando. Por quê? O trabalho deles é ir para o texto, interpretar o texto dentro da homilética, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, dentro de todas as regras de interpretação bíblica. Eles vão para o texto, interpretam, irmão, pegam o contexto cultural, o contexto geográfico, o contexto religioso, o contexto comercial, pega tudo e faz a interpretação saudável e correta do texto. O que eles fazem? Colocam dentro do comentário. E nesse comentário, irmão, ele é exatamente para nós que somos pregadores. Então eles estão facilitando a nossa vida para a gente não ter, irmão, que investir tempo nisso. Porque em vez de a gente ficar investindo tempo nisso, nós já temos a interpretação das escrituras. A única coisa que eu vou fazer é abrir esse comentário e ler o texto, examinar o texto e pegar o comentário para ver se está batendo. Porque o comentário ele vai fazer o quê, queridos? Ele vai pegar versículo por versículo. Exemplo, ele vai pegar Gênesis 1, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele vai pegar algumas palavras no hebraico, vai traduzir para você o que quer dizer princípio,
o que aconteceu no primeiro dia, e vai pegando versículo por versículo e vai dando a interpretação, irmão. Então não há necessidade de você ficar no desespero para aprender sobre a questão da homilética, da hermenêutica, da exegese. Por quê? Nós já temos isso, irmão. Alguém já gastou esse tempo para nós. Alguém já investiu esse tempo para nós. Pessoas que são doutoradas, pessoas que são PhD no assunto, eles já fizeram isso por nós. E nós temos grandes homens de Deus que têm comentários bíblicos hoje disponíveis para nós. A única coisa que você tem que tomar cuidado é só o comentário bíblico que você irá adquirir. Porque nós temos muitos hereges também, né, que fizeram comentários bíblicos com a sua visão. Mas o que eu vou fazer? Nessa videoaula aqui, eu vou estar indicando para você alguns comentários bíblicos que são confiáveis, que são seguros, e você pode pegar esses comentários bíblicos e fazer uma análise dele tranquilamente, porque não vai ter problema. Por quê, irmãos? Porque o nosso intuito aqui no curso é ensinar você a pregar, é ajudar você, auxiliar você no ministério da pregação. E eu não estou dizendo que depois você não possa fazer um curso teológico. Tem que fazer, faça mesmo. Vai lá e faça, irmão, aprenda. Só que você vai sair da faculdade, você vai fazer igual todos os pregadores da atualidade fazem. Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Faz o quê? Eles vão para o comentário bíblico. Eles utilizam, porque, irmão, isso aqui facilitou a nossa vida. Isso facilitou a nossa vida. E eles, irmãos, trazendo esses comentários para nós, a única coisa que nós vamos buscar é revelação do Senhor. O Senhor vai nos dar direção quando nós descobrimos o contexto histórico, o porquê que é isso, o porquê que é aquilo, o porquê que é assado. Nós vamos ter então uma direção para ministrar uma palavra. Então, irmão, não perca tempo. Eu fiquei mais de 6 anos da minha vida perdendo tempo, irmão. Não, o negócio aqui é revelação. Eu vou ter que estudar aqui. Eu vou ter que achar o significado aqui. Acontecia que tinha vezes que eu tinha agenda para pregar, e como que eu ia pregar, irmão? Às vezes eu passava vergonha. Por quê? Porque não dava tempo de interpretar o texto. O texto tinha que gastar nele 2 meses, e eu fiquei nele ali menos de um dia mexendo no texto, e já tinha, irmão, esse texto no comentário bíblico pronto, já interpretado, irmão, dentro do seu contexto, tudo bonitinho. Então, irmão, se eu estou precisando de um conselho, para você um conselho, quer fazer o curso de teologia? Faça. Quer aprender a interpretar? Aprenda. Só que você com uma regra de português, irmãos, com uma regra de português, com a iluminação do Espírito Santo e um comentário bíblico na mão, você vai fazer uma firula no inferno. Porque Deus vai te usar para isso poderosamente. Então, pastor, a parte de interpretação bíblica, como que eu faço? Utilize comentários bíblicos, tá? Você pode utilizar comentários, você pode utilizar também dicionários bíblicos para ainda enriquecer mais ainda. Você pode utilizar concordância bíblica também, que vai te ajudar e vai te auxiliar muito no ministério da pregação. Então eu vou falar para você quais os comentários bíblicos que você pode utilizar na interpretação das Escrituras. Irmão, então eu vou mastigar para você agora os comentários bíblicos. Eu vou mastigar, simplesmente mastigar. Você já entendeu que no quesito interpretação você pode ficar tranquilo. Comentários bíblicos bons e seguro que você pode ter. Irmão, quanto mais comentário bíblico você tiver, vai ser melhor. Só que eu quero indicar 3 aqui para você que você precisa ter esses comentários bíblicos em casa. Se você não conseguir comprar por conta do valor, que eu indico você e oriento você a comprar. Mas se não conseguir, você consegue baixá-los gratuitamente na internet. Irmãos, pastor Essé, eu quero estudar o Novo Testamento e preciso de um comentário bíblico, de uma interpretação boa. Qual o comentário bíblico que você me indica? Cultura bíblica, e não tem outro melhor, irmão. Pode bater, pode fazer o que quiser. Toda instante, procura saber para você ver. Tenta assistir uma live, uma hora de Renan Lopes, de Helena Raquel. Todas as instantes desses grandes homens de Deus, desses homens conhecidos, existe um comentário cultura bíblica. Irmãos, esse comentário cultura bíblica ele é fora do comum. Por quê? Ele é o Novo Testamento, tá, querido? Ele aborda só o Novo Testamento. Irmão, ele cava, ele vai com profundidade. Primeira coisa, ele vai trazer o contexto histórico, depois vai trazer o contexto cultural, o contexto religioso. Irmão, ele vai aprofundar de uma maneira tão intensa no Novo Testamento que você não tem noção. Irmãos, eu tenho, né, os e-books das 7 cartas do Apocalipse, e tem alguns esboços bíblicos. Eu estudo muito nesse comentário bíblico. Irmãos, você não tem noção da profundidade que é esse comentário bíblico. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu vou deixar aqui para você ver ele, para você ver a capa dele, para você entender
qual comentário bíblico que é isso. O Cultura Bíblica, ele é fora do comum. Irmão, você pega o livro de Apocalipse, ele vai pegar o capítulo 1 de Apocalipse, irmão, ele vai fazer uma introdução, e depois da introdução ele vai trazer os contextos. Depois de todo o contexto que ele trouxer, aí que ele vai entrar no texto, irmão, explicando. Irmão, eu preguei uma vez sobre a chave de Davi, que Apocalipse fala, e Jesus falou que ele tem a chave de Davi. Irmão, eu fazendo o curso aqui, ó, eu tô arrepiando de tão profundo que é, e como que esse Cultura Bíblica ele entra de forma tão profunda para falar sobre essa chave de Davi. O que é essa chave de Davi? Ele vai lá no Antigo Testamento, eu não posso nem falar muito aqui, senão nós vamos agarrar aqui nesse tema. Então, Cultura Bíblica. Pastor, quero um comentário bom para o Novo Testamento, quero estudar o Novo Testamento. Cultura Bíblica. É esse, irmão, eu tenho dinheiro para comprar só um, qual que eu compro? Cultura Bíblica. Adquire esse comentário. Ele não é muito barato, viu, irmãos? Mas é um comentário muito rico. Segundo comentário, que também é muito bom para o Novo Testamento, o Warren Wiersbe. Esse é um dos comentários mais conhecidos. Todo instante de um pregador, que é um pregador sério, você vai encontrar o Warren Wiersbe lá. É um comentário maravilhoso. Principalmente, irmãos, que eu gosto muito das cartas de Paulo e gosto muito também do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o Warren Wiersbe também, irmão, assim, fora do comum. Ele faz um aprofundamento muito grande. Não tanto quanto o Cultura Bíblica, mas ele é muito bom, traz algumas revelações muito boas também no livro de Apocalipse. Então, segundo comentário que você pode comprar sem medo, o Warren Wiersbe, que ele fala a nossa linguagem, tá? Ele comunica aquilo que nós defendemos. Nós somos pentecostais, tá? Então a gente defende essa ideia e eles vai exatamente nessa linha. Você não vai ter problema de pregar na sua igreja, ou numa igreja na Assembleia de Deus, ou em outro ministério que são pentecostais também, porque a linhagem deles é exatamente essa. E terceiro comentário, irmão, que eu vou indicar para você, Matthew Henry. Esse comentário é fora do comum para o Antigo Testamento. Ele aprofunda, irmão, contexto histórico, cultural, geográfico, e ele entra numa profundidade que você não tem noção. Então, para o Antigo Testamento, pode adquirir o comentário Matthew Henry, que não é muito caro. Não é muito caro, tá? O comentário Matthew Henry é muito bom e não é muito caro. Outro comentário também que eu vou indicar para vocês, o comentário NVI também é muito bom. O comentário NVI tem a Bíblia NVI e tem o comentário NVI que é muito bom, vai te ajudar e vai te auxiliar demais. Então, queridos, pastor, quero interpretar as escrituras, sou pregador, vai para os comentários. Vai para os comentários. Escuta o que eu estou falando. Você vai fazer 4 anos de seminário teológico para finalizar o seminário e ir para os comentários bíblicos. Porque o que os professores ensinam no seminário teológico, eles estão usando o comentário bíblico. Eles estão utilizando o comentário bíblico. O conhecimento que eles têm é dos comentários bíblicos, irmãos. Então, esses comentários bíblicos estão aí, irmãos, há algumas centenas de anos. Tem alguns que é até mais. Você pega, por exemplo, o Flávio José, historiador. Irmão, o cara era contemporâneo da época de Jesus. Entendeu? Pouco tempo depois que Jesus morreu, o Flávio José estava lá, ele era contemporâneo de Cristo. Comentário. Para interpretação bíblica, comentário bíblico. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus, que você venha ser uma boca de Deus para nossas nações.